No próximo capítulo da novela Três Graças, Raul tenta falar com Joely. Ele se aproxima cauteloso, como quem pisa em terreno minado, e pede alguns minutos. A conversa começa tensa, mas o silêncio pesa mais que as palavras. Há culpa, medo e uma vontade mal disfarçada de consertar o que foi quebrado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Júnior fica desconfortável quando Casper e João Rubens falam com ele sobre as Três Graças. As perguntas vêm cheias de entrelinhas, e o rapaz percebe que está no centro de algo grande demais. Ele desconversa, muda de assunto, mas sai com a certeza de que estão testando sua lealdade. Juquinha e Paulinho planejam o aniversário do delegado Jairo. Entre risadas e provocações, os dois decidem uma comemoração simples, mas estratégica. Nada de ostentação. O clima pede discrição. Ainda assim, a amizade fala mais alto, e eles querem surpreender o delegado num momento raro de leveza. Viviane recebe flores de Leonardo. O gesto chega sem aviso, com um bilhete curto e direto. Ela sorri, desconfiada e tocada ao mesmo tempo. O perfume das flores traz lembranças e reacende algo que ela jurava ter enterrado. Ferete acusa Zenilda de não ter cuidado da família e, sem freio, confronta Lorena sobre Juquinha. As palavras são duras, calculadas para ferir. Zenilda não se cala, rebate à altura, e Lorena percebe que o ataque é mais medo do que moral. Joely e Raul se abraçam emocionados. O gesto é sincero, necessário. Nesse instante, Gerluce surge e vê o que não pode ser desvisto. As peças se encaixam rápido demais. Em silêncio, ela conclui: o filho de sua patroa é o pai de sua neta, e nada mais será como antes. Raul encontra luz no fim do túnel, muda de vida e tem surpresa emocionante. Depois de um período devastador marcado por abandono, vício e perdas sucessivas, o jovem verá uma fresta de esperança surgir onde menos esperava. O que parecia um caminho sem volta ganhará novos contornos quando ele encontrar acolhimento, cuidado e, acima de tudo, a chance real de recomeçar. A transformação será lenta, cheia de recaídas emocionais, mas profundamente simbólica. Desde o novo sumiço de Rogério, Raul mergulhou em um abismo pessoal. Convencido de que o pai havia sido assassinado, ele perdeu completamente o chão. O choque foi grande demais para alguém que já carregava conflitos internos antigos e uma relação frágil com a própria identidade. Sem conseguir lidar com a dor, Raul rompeu com tudo, deixou a casa, cortou laços e passou a vagar pelas ruas como um desconhecido de si mesmo. O vício em drogas surgiu como fuga, anestesia e, ao mesmo tempo, sentença. Os dias de Raul passaram a ser marcados pela fome, pelo medo constante e por escolhas cada vez mais autodestrutivas. O antigo conforto do playboy deu lugar à dureza do asfalto, às noites mal dormidas e à convivência com pessoas tão perdidas quanto ele. Em vários momentos, o rapaz chegou ao limite, flertando com o fundo do poço e testando a própria sobrevivência. Ainda assim, algo dentro dele resistia, mesmo que de forma silenciosa. A situação do neto de Josefa começará a mudar quando ele decidir ir até a chacrinha em busca de Joely. Sem notícias da jovem desde o roubo de seu celular, Raul seguirá até o bairro tomado pela ansiedade e pela esperança confusa de reencontrá-la. O trajeto será carregado de tensão, pois ele sabe que aquele território guarda lembranças dolorosas e pessoas que podem julgá-lo pelo estado em que se encontra. O ponto de virada acontecerá de forma inesperada e pública. Raul e Joely acabarão flagrados por Gerluce enquanto se beijam na rua, em um momento de descuido e emoção à flor da pele. A cuidadora observará a cena com atenção redobrada, ligando rapidamente os pontos. O choque virá quando ela se der conta de que Raul é o pai da criança pressionada. Joely confirmará a paternidade, deixando Gerluce atônita e dividida entre a razão e o coração.
Inicialmente contrariada, Gerluce não esconderá sua revolta. O passado de Raul, sua recente queda e o envolvimento com drogas pesarão na decisão. Ainda assim, após uma conversa dura e carregada de verdades, ela perceberá que afastá-lo pode ser ainda mais perigoso. Contra seus próprios receios, a cuidadora decidirá acolher Raul em sua casa, impondo regras claras e limites rígidos. Não será um gesto fácil, mas será movido pelo instinto de proteção à família. Amparado pelas Marias das Graças, Gerluce, Joelle e Lígia, Raul dará início a um processo delicado de recuperação. Os primeiros dias serão marcados por crises de abstinência, culpa e vergonha. Ele se sentirá deslocado, indigno daquele cuidado, mas, pouco a pouco, começará a entender que aquela pode ser sua última chance. O apoio das 3 mulheres será fundamental para que ele se afaste das drogas e tente reconstruir a própria dignidade. Enquanto luta para se manter firme, Raul também enfrentará fantasmas do passado. O peso de suas escolhas erradas, a ausência do pai e o medo de não estar à altura da responsabilidade que se aproxima o consumirão. Mesmo assim, haverá pequenos avanços. Um dia sem recaída, uma conversa sincera, um pedido de desculpas. Cada gesto representará um passo importante rumo a uma nova vida. Outro acontecimento decisivo sacudirá essa fase de reconstrução. O retorno de Rogério. O reencontro entre pai e filho, no entanto, estará longe de ser simples ou romântico. Em uma sequência tensa, Raul caminhará pela chacrinha quando um carro preto surgirá de repente. Desconfiado e fragilizado, ele será obrigado a entrar no veículo, sem saber se está diante de mais uma ameaça ou de um acerto de contas final. Levado a um cativeiro, Raul viverá momentos de puro pânico. O medo de morrer falará mais alto, até que a verdade virá à tona. No local, ele se deparará com Rogério, vivo, em um encontro carregado de choque, raiva contida e emoção reprimida. O abraço demorará a acontecer, pois antes virão as cobranças, as lágrimas e as perguntas, que ficaram sem resposta. Rogério explicará que precisou desaparecer para sobreviver e que o falso sequestro foi a única maneira de garantir sua segurança sem levantar suspeitas. Ele pedirá absoluto sigilo ao filho, deixando claro que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Raul, ainda abalado, terá dificuldade em assimilar a revelação, dividido entre a alegria de reencontrar o pai e a mágoa por ter sido deixado para trás. Esse reencontro mexerá profundamente com Raul, reacendendo sentimentos antigos e abrindo novas feridas. Ao mesmo tempo, servirá como combustível para sua mudança de vida. Saber que o pai está vivo lhe dará forças para seguir adiante, mesmo sem poder compartilhar a verdade com ninguém. O silêncio se tornará mais um desafio em sua jornada de redenção. Raul seguirá entre a fragilidade e a esperança, tentando se manter firme, reconstruir laços e assumir responsabilidades que antes evitava. Cada escolha contará, e qualquer erro poderá custar caro demais. O caminho será longo, instável e cheio de provações. Mas pela primeira vez em muito tempo, haverá luz no fim do túnel. Ainda distante, mas finalmente visível. A partir desse reencontro, a vida de Raul entrará em uma fase decisiva. O impacto de saber que Rogério está vivo mexerá profundamente com sua estrutura emocional. Nos dias seguintes, o rapaz ficará mais introspectivo, carregando o peso do segredo e lutando para não deixar que a revolta fale mais alto. A promessa de silêncio exigida pelo pai o colocará em constante tensão, especialmente dentro da casa de Gerluce, onde qualquer deslize pode levantar suspeitas. Mesmo abalado, Raul demonstrará mudanças visíveis. Ele passará a cumprir as regras impostas, ajudará nas tarefas da casa e evitará as antigas companhias da rua. Gerluce observará tudo com desconfiança, mas também com atenção. Aos poucos, ela perceberá que o jovem realmente está tentando mudar, mesmo travando batalhas internas silenciosas.
Joely, por sua vez, será o principal apoio emocional de Raul, incentivando-o a não desistir quando os dias parecerem mais difíceis. A responsabilidade pela criança que está para nascer começará a pesar de forma concreta. Raul terá crises de medo ao imaginar o futuro, questionando se será capaz de ser um pai diferente daquele que foi para ele durante tantos anos. Essas inseguranças o farão buscar forças onde antes não buscava, na disciplina, no trabalho honesto e no desejo de provar que pode ser melhor. Em paralelo, Rogério continuará observando o filho à distância, acompanhando cada passo com preocupação. Ele saberá que sua ausência ainda causa feridas abertas, mas também entenderá que o momento exige cautela. O pai fará novos contatos secretos e deixará claro que o perigo ainda não passou, aumentando a sensação de que algo maior está em curso. A tensão crescerá quando Raul perceber que pessoas ligadas ao passado começam a rondar a chacrinha novamente. O medo de que descubram a verdade sobre Rogério o deixará em alerta constante. Ainda assim, ele resistirá à tentação de fugir, decidido a enfrentar as consequências e proteger quem ama. Raul dará um passo simbólico e definitivo. Ele se afastará de vez da vida nas ruas, recusará uma oferta que poderia levá-lo de volta ao vício e assumirá publicamente que quer mudar. O gesto emocionará Joely e fará Gerluce baixar a guarda, ainda que discretamente. O rapaz entenderá que sua redenção não será rápida nem fácil, mas possível. Entre recaídas evitadas, segredos perigosos e laços sendo reconstruídos, Raul seguirá firme, disposto a enfrentar o passado e encarar o futuro. O que vem a seguir promete colocar à prova cada escolha feita até aqui, abrindo caminho para novos conflitos, revelações e decisões que podem mudar tudo. Rogério voltará a movimentar a trama de forma explosiva. Dado como morto, o homem surgirá decidido a colocar Ferete e Arminda contra a parede. No entanto, quando tudo parecia caminhar para um acerto de contas definitivo, uma nova armação do vilão provocará um duro golpe e obrigará Rogério a frear seus planos no último instante. Durante o período fora de circulação, Rogério reunirá provas, ouvirá relatos de moradores da chacrinha e seguirá pistas que apontam para um esquema muito maior do que ele imaginava. Cada passo será dado com cautela. O ex-morto saberá que qualquer deslize pode custar não apenas sua vingança, mas também a própria vida. O retorno de Rogério acontecerá de forma estratégica. Em um encontro tenso com Cláudia, ele revelará que o plano já está em curso. Sem rodeios, explicará que a ideia é invadir a chamada Casa de Farinha, local onde Ferete mantém a produção clandestina de medicamentos falsificados, que depois são distribuídos pela fundação como se fossem doações legítimas. Rogério deixará claro que não se trata apenas de expor Ferete publicamente, mas de desmontar toda a engrenagem criminosa que envolve lavagem de dinheiro, falsificação de remédios e manipulação de pessoas carentes. Arminda, segundo ele, terá participação ativa no esquema, seja financiando, seja ajudando a despistar investigações. Cláudia ficará apreensiva com a ousadia do plano, mas também impressionada com o nível de detalhes reunidos. Rogério mostrará fotos, registros de transporte, anotações e até depoimentos que ligam diretamente Ferete à Casa de Farinha. Tudo parece pronto para a queda definitiva do vilão. No entanto, no momento em que o plano avança, uma notícia muda completamente o cenário. Quase ao mesmo tempo em que Rogério se prepara para agir, Zé Maria será preso de forma injusta, acusado de falsificar receitas médicas. A prisão cairá como uma bomba. Rogério perceberá imediatamente que se trata de mais uma jogada suja de Ferete. Zé Maria havia descoberto que os medicamentos distribuídos pela fundação não tinham eficácia alguma e, pior, podiam colocar vidas em risco. Determinado a denunciar o esquema, o médico se tornará uma ameaça direta aos planos do empresário. Para neutralizá-lo, Ferete não pensará duas vezes antes de fabricar provas e colocá-lo atrás das grades.
Ao saber da prisão, Rogério entrará em conflito. De um lado, a chance de desmascarar Ferretti com provas robustas. Do outro, o risco de que o vilão use a acusação contra Zé Maria para se vitimizar, alegando que tudo não passa de uma conspiração criada por pessoas desonestas. Rogério entenderá que, se agir naquele momento, Ferretti poderá escapar mais uma vez, distorcendo os fatos e usando a prisão do médico como cortina de fumaça. O ex-morto, então, tomará uma decisão difícil: adiar a denúncia e rever toda a estratégia. Enquanto Rogério recalcula os próximos passos, Ferretti se sentirá momentaneamente vitorioso. Convicto de que conseguiu eliminar um inimigo importante, ele exibirá falsa tranquilidade e passará a agir com ainda mais arrogância. Arminda, porém, demonstrará inquietação. Ela desconfiará de que Rogério continua vivo e observando tudo de longe. Em conversas tensas, Arminda alertará Ferretti de que a prisão de Zé Maria pode não ser suficiente para enterrar as denúncias. Ela insistirá que alguém como Rogério não desistiria tão facilmente. Ferretti, por sua vez, minimizará os riscos, certo de que controla a situação. Do outro lado, Rogério acompanhará cada movimento do casal, reunindo novas informações e esperando o momento exato de agir. Ele saberá que a queda de Ferretti e Arminda precisa ser cirúrgica, sem brechas para fuga ou manipulação. Assim, os próximos capítulos prometem tensão crescente, jogos de poder e decisões que podem mudar o rumo da história, enquanto Rogério, mais vivo do que nunca, segue adiando o confronto direto para preparar o golpe mais devastador de todos. A situação ficará ainda mais delicada quando Rogério perceber que o tempo começa a jogar contra ele. Mesmo escondido, o ex-morto passará a sentir a pressão aumentar, pois Ferretti, acreditando ter neutralizado todas as ameaças, ampliará suas ações criminosas sem o menor pudor. A fundação seguirá distribuindo medicamentos falsificados, enquanto o empresário posará de benfeitor diante da imprensa e de aliados influentes. Rogério entenderá que Ferretti está se sentindo intocável, e isso, paradoxalmente, será sua maior fraqueza. Ao lado de Cláudia, ele decidirá mudar o eixo da estratégia. Em vez de atacar diretamente a casa de farinha, o foco passará a ser o encadeamento financeiro do esquema. Documentos começam a surgir, transferências suspeitas são rastreadas e nomes poderosos aparecem ligados à engrenagem criminosa. Enquanto isso, Arminda entrará em estado de paranoia. A vilã começará a desconfiar de funcionários, aliados antigos e até de Ferretti. Pequenos detalhes, um olhar atravessado, uma conversa interrompida, um telefone que para de tocar, serão suficientes para deixá-la fora de controle. O medo de ser abandonada como bode expiatório crescerá a cada dia. Do outro lado, Ferretti seguirá confiante demais para perceber o cerco se fechando. Convencido de que destruiu a reputação de Zé Maria de forma definitiva, ele usará a prisão do médico como prova de que qualquer denúncia contra a fundação é fruto de má-fé. Essa postura soberba fará com que o empresário cometa erros graves, assinando documentos e autorizando operações que o ligarão diretamente ao esquema. Rogério acompanhará tudo à distância, aguardando o momento certo para agir. Ele saberá que uma ação precipitada pode colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, a situação de Zé Maria na prisão se agravará, aumentando a urgência do plano. O ex-morto passará a trabalhar silenciosamente para limpar o nome do médico, reunindo provas que desmontam a acusação forjada. Paralelamente, boatos começarão a circular pela chacrinha. Pessoas que haviam sido silenciadas ganharão coragem para falar. Relatos sobre reações adversas aos remédios, documentos falsos e ameaças veladas virão à tona, criando um clima de desconfiança generalizada em torno da fundação. Nos bastidores, Rogério deixará claro que o golpe final não será apenas uma denúncia, mas uma exposição pública capaz de destruir Ferretti e Arminda moral, financeira e socialmente.
Ele saberá que, quando reaparecer de vez, não haverá espaço para versões alternativas nem para novas armações. A reta final desse arco ganhará contornos ainda mais tensos quando Rogério perceber que o cerco já está montado. Mas qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Escondido, ele receberá informações de que Ferretti começa a desconfiar de vazamentos internos. O vilão passará a pressionar funcionários, exigir lealdade absoluta e eliminar qualquer elo que considere frágil. Esse movimento brusco acenderá um alerta. O tempo está se esgotando. Arminda, por sua vez, deixará de disfarçar o medo. A vilã começará a agir por conta própria, tentando proteger seus bens e criando planos de fuga sem o conhecimento do parceiro. Esse comportamento abrirá fissuras perigosas na aliança dos dois. Rogério enxergará nisso a prova de que o império criminoso está rachando por dentro. Nos bastidores, novas provas chegarão às mãos de Rogério, incluindo registros que conectam diretamente a fundação a contas ocultas e empresas de fachada. Cada documento reforçará a certeza de que o golpe precisa ser certeiro, sem espaço para reação. Ao mesmo tempo, a situação de Zé Maria continuará sendo usada como instrumento de chantagem moral por Ferretti, o que aumentará a revolta de quem acompanha tudo de perto. Cláudia alertará Rogério de que rumores sobre sua sobrevivência começam a circular. Pessoas ligadas ao passado dele afirmarão ter visto alguém muito parecido rondando lugares estratégicos. Isso fará com que o ex-morto tenha de decidir entre continuar nas sombras ou acelerar a última etapa do plano. Ferretti, sentindo o ambiente mudar, reagirá com arrogância e violência. Ele acreditará que ainda controla o jogo, mas suas atitudes impulsivas acabarão criando novas provas contra si mesmo. Arminda perceberá tarde demais que a blindagem que imaginava ter está se desfazendo. Rogério, então, ficará diante de um ponto sem retorno. Tudo estará alinhado, provas reunidas, aliados prontos e inimigos expostos. A sensação será de que o próximo movimento não apenas colocará Ferretti e Arminda contra a parede, mas também redefinirá alianças e destinos dentro de Três Graças. Os próximos capítulos avançarão com clima de explosão iminente, enquanto o passado volta para cobrar seu preço, e Rogério se prepara para sair definitivamente da escuridão, sabendo que, quando isso acontecer, nada ficará como antes. Uma grande operação policial vai sacudir a comunidade da Chacrinha e colocar Bagdá contra a parede de um jeito que ele jamais imaginou. A ofensiva começa ainda de madrugada. Viaturas cercam ruas estreitas, helicópteros sobrevoam abaixo e o clima de tensão toma conta da comunidade. A ação é comandada por Paulinho, ao lado de Juquinha e do delegado Jairo, que chegam determinados a desmontar o esquema do crime organizado que opera a partir do ferro velho de Joaquim. A ordem é clara: ninguém entra, ninguém sai. O cerco se fecha rapidamente e o barulho de sirenes acorda moradores assustados, que se trancam dentro de casa sem entender o que está acontecendo. Bagdá percebe tarde demais que caiu numa armadilha. Ao notar a movimentação estranha, tenta escapar pelos fundos, mas o tiroteio começa de forma intensa. Policiais se espalham, criminosos revidam e o caos se instala. Em meio à troca de tiros, Bagdá sente o impacto seco no corpo. Um disparo atinge seu abdômen. A dor é imediata, lancinante. Ele cai, tenta se levantar, tropeça e só consegue seguir em frente por puro instinto de sobrevivência. Sangrando muito, Bagdá consegue se arrastar por vielas conhecidas até chegar à casa de Consuelo. Desesperado, ele bate à porta, quase sem forças. Ao vê-lo naquele estado, Consuelo entra em choque, mas age rápido. Ela o ajuda a sentar, improvisa um curativo com um lenço e tenta estancar o sangue, mesmo tremendo de medo. Cada segundo parece decisivo e a respiração de Bagdá fica cada vez mais fraca. Consuelo insiste para levá-lo a um hospital, mas Bagdá reage com agressividade.
Ele sabe que dar entrada em uma unidade de saúde significa ser preso. Mesmo à beira da morte, o traficante se recusa. A polícia está por toda parte e qualquer erro pode ser fatal. É nesse momento que ele toma uma decisão desesperada. Precisa se esconder em um lugar onde ninguém jamais pensaria em procurá-lo. A fuga continua, agora ainda mais arriscada. Cambaleando, Bagdá consegue sair da área mais vigiada da comunidade e segue até um endereço improvável: a Galeria de Arte de Casper e João Rubens. O local, conhecido pelo clima sofisticado e distante do submundo do crime, parece o esconderijo perfeito. O problema é que ali também mora Lucélia, sobrinha dos dois, que vive um momento delicado da vida, dividida entre sonhos, conflitos e um romance recente que ainda nem se firmou direito. A chegada de Bagdá à galeria é chocante. Ele mal consegue se manter em pé e acaba desmaiando aos pés de Lucélia, que entra em pânico ao reconhecê-lo. O sangue espalhado pelo chão, o estado grave do ferido e o risco iminente de envolvimento com o crime deixam a jovem completamente desnorteada. Ainda assim, movida pelo impulso e pelo medo de deixá-lo morrer, ela o arrasta para o escritório e tranca a porta. Lucélia sabe que está ultrapassando todos os limites. Esconder Bagdá pode custar sua permanência na casa dos tios, destruir sua relação com eles e colocá-la diretamente na mira da polícia. Mesmo assim, ela decide ajudá-lo, ao menos até entender o que fazer. Cada barulho vindo da rua a faz gelar. O pavor aumenta quando Lorena e Juquinha passam pela galeria, conversando normalmente, sem imaginar que, a poucos metros dali, um dos criminosos mais procurados do momento luta para sobreviver. Enquanto isso, Bagdá recupera a consciência por alguns instantes. Fraco, suado e com a visão turva, ele pega o celular com dificuldade e começa a dar ordens aos comparsas. A voz sai falha, mas autoritária. Ele exige atendimento médico imediato, fora de qualquer hospital. "O pessoal vai te buscar", diz a Lucélia, deixando claro que não aceita discussão. A ameaça está implícita. Se ela não colaborar, as consequências serão graves. Sem saber a quem recorrer, Lucélia entra em desespero. Ela liga para José Maria e pede ajuda, tentando esconder a gravidade da situação. Do outro lado da linha, o médico percebe que há algo errado, mas não imagina o que o espera. Pouco tempo depois, homens armados surgem e o levam à força até a galeria, sem dar qualquer explicação. Ao chegar ao local, José Maria se depara com um cenário assustador. Bagdá está armado, acuado e visivelmente ferido. Mesmo notando que o sangramento diminuiu um pouco, o médico entende que a situação ainda é crítica. Sob ameaça direta, ele é obrigado a prestar atendimento ali mesmo, improvisando, sem os recursos adequados e sob constante tensão. Bagdá deixa claro que, se não for atendido, seus homens são capazes de invadir um posto de saúde para conseguir o que precisam. Lucélia observa tudo em silêncio, dividida entre o medo, a culpa e a sensação de que sua vida acabou de sair completamente do controle. A cada minuto, o risco aumenta. A polícia segue investigando, o cerco na chacrinha se aperta e qualquer deslize pode revelar o esconderijo improvável de Bagdá. O que parecia uma simples operação policial se transforma em uma rede de perigos, segredos e decisões que prometem explodir a qualquer momento nos próximos capítulos. A tensão dentro da galeria atinge níveis insuportáveis. José Maria tenta manter a calma enquanto avalia o ferimento de Bagdá, consciente de que qualquer movimento em falso pode custar sua vida. O médico improvisa instrumentos, pede silêncio absoluto e ordena que Lucélia ferva a água e traga panos limpos. Cada passo é acompanhado pelo olhar desconfiado do criminoso, que mantém a arma sempre à mão, mesmo fraco. Do lado de fora, a operação policial continua a avançar. Paulinho intensifica as buscas e passa a desconfiar que Bagdá conseguiu escapar do cerco inicial. Juquinha analisa informações, cruza horários
e percebe que alguém ferido deu entrada invisível em algum lugar da região, sem passar por hospital algum. O delegado Jairo autoriza novas abordagens e amplia o raio da investigação, aproximando o perigo ainda mais da galeria. Dentro do esconderijo, Bagdá começa a delirar por causa da dor e da perda de sangue. Em meio a frases desconexas, ele solta pistas comprometedoras sobre esquemas, aliados e crimes que ainda não vieram à tona. Lucélia escuta tudo, em choque, percebendo que está diante de informações capazes de destruir muita gente poderosa. José Maria tenta interromper, pede que ele se concentre, mas o estrago já está feito. O atendimento chega a um ponto crítico. O médico avisa que não pode fazer mais nada ali. Se Bagdá não receber cuidados adequados, não resistirá por muito tempo. A notícia deixa o traficante fora de si. Ele ordena que seus homens preparem um plano de fuga imediata, mesmo contra todas as recomendações. Lucélia entra em desespero ao perceber que a galeria pode virar palco de uma invasão criminosa a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Casper e João Rubens retornam inesperadamente. O barulho da porta se abrindo ecoa como uma sentença. Lucélia tenta impedir a entrada, mas já é tarde demais. O clima fica pesado e a verdade ameaça vir à tona. Bagdá, enfraquecido, tenta se levantar, arma em punho, disposto a tudo para não ser entregue. É nesse instante que sirenes voltam a soar do lado de fora, mais próximas do que nunca. A polícia se aproxima da galeria e o cerco se fecha de forma definitiva. Olhares se cruzam, decisões extremas precisam ser tomadas, e cada personagem se vê diante de um limite sem volta. Bagdá entende que o tempo acabou. Ferido, encurralado e cercado, ele encara Lucélia em silêncio, como se soubesse que aquele esconderijo improvável pode se transformar em seu último refúgio. O clima se torna insustentável dentro da galeria. Bagdá começa a perder as forças de vez. A respiração falha e o suor frio denuncia que o corpo está entrando em colapso. José Maria insiste que o tempo acabou, que não há mais como improvisar. Lucélia, em choque, percebe que a decisão que ela adiou a noite inteira agora se impõe de forma cruel. Ou Bagdá sai dali imediatamente, ou morrerá naquele chão. Do lado de fora, o barulho das viaturas se mistura a passos apressados. A polícia inicia uma varredura na região, batendo de porta em porta. Paulinho recebe uma denúncia anônima e passa a desconfiar de um endereço improvável. Juquinha estranha a movimentação na rua da galeria e sente que algo está fora do lugar. O cerco se fecha centímetro por centímetro. Dentro do escritório, Bagdá tem um raro momento de lucidez. Ele encara Lucélia e, com a voz quase apagada, deixa escapar um aviso carregado de ameaça e presságio. Se ele sobreviver, nada ficará como antes. Se morrer, alguém pagará por isso. A frase cai como uma sentença e deixa a jovem completamente abalada. Casper e João Rubens percebem que a situação saiu do controle. A presença de um criminoso ferido coloca tudo em risco: a galeria, a família e o futuro de Lucélia. Um erro agora pode arrastar todos para um escândalo sem volta. O silêncio pesa, quebrado apenas pelas sirenes cada vez mais próximas. É quando uma decisão extrema é tomada às pressas. Portas se abrem, passos são ouvidos no corredor e Bagdá é colocado entre a vida e a morte em uma última tentativa desesperada de escapar. A polícia bate à porta no mesmo instante. Lígia flagrará Joaquim com Arminda no ferro velho, verá a estátua roubada das Três Graças e ficará em choque absoluto. A cena será daquelas que silenciam até o coração mais forte. A mãe de Gerluce jamais imaginou que pisaria em um território tão perigoso, emocionalmente e moralmente, ao seguir seus próprios instintos. Tudo começará muito antes do flagrante. Arminda e Joaquim se conhecerão de forma inesperada, quando a vilã decidir seguir Raul de carro até a chacrinha. Naquele momento da trama,
O rapaz já terá rompido definitivamente com a mãe e estará morando com Gerluce, tentando se reconstruir longe das manipulações e do controle obsessivo de Arminda. Inconformada com a perda do filho e tomada por uma mistura tóxica de ciúmes, orgulho ferido e necessidade de controle, Arminda decidirá ir atrás dele pessoalmente. A ida à comunidade, no entanto, sairá completamente do roteiro que ela havia imaginado. Após arrumar uma confusão com a cuidadora, Arminda acabará sendo expulsa da casa aos gritos. Perdida, humilhada e tomada por um ódio surdo, a vilã vagará pela chacrinha sem rumo até dar de cara com o ferro velho de Joaquim. O encontro será explosivo. Joaquim, com seu jeito bruto, direto e sem rodeios, não se intimidará com a postura arrogante da mulher. Pelo contrário, a tensão entre os dois será imediata, carregada de faíscas, provocações e um jogo perigoso de poder. Arminda, acostumada a dominar ambientes e pessoas, se verá desarmada diante daquele homem que não a reconhece como a grande dama que ela acredita ser. A química baterá na hora. Entre farpas, ironias e olhares longos demais, a noite cairá. E Arminda acabará passando a noite com o Cafuçu, como ela mesma o chamará depois, misturando desprezo e fascínio. O que ela não saberá é que, naquele mesmo espaço, estará escondida a maior prova de um crime que pode destruí-la: a Estátua das Três Graças. Durante a madrugada, tomada por curiosidade e uma sensação estranha de que algo ali não se encaixa, Arminda quase encontrará a escultura. Ao notar uma lona mal colocada, ela se aproximará, puxará o tecido lentamente e estará a poucos centímetros de revelar a verdade. Mas Joaquim surgirá no momento exato, interrompendo o gesto com uma desculpa rápida e um beijo que desviará completamente a atenção da vilã. Arminda desistirá, ainda desconfiada, mas envolvida demais para insistir. No dia seguinte, Arminda voltará para casa diferente. Pela primeira vez em muito tempo, carregará no rosto uma expressão que mistura desejo, confusão e vulnerabilidade. Vestindo uma camisa de Joaquim, que ela pegará quase como um troféu íntimo, decidirá guardá-la como lembrança daquele encontro inesperado. O objeto se tornará um símbolo silencioso de algo que ela ainda não consegue nomear, mas que a perturbará profundamente. Incapaz de tirar o Cafuçu da cabeça, Arminda resolverá voltar à chacrinha. Antes disso, porém, fará questão de passar novamente na casa de Gerluce, apenas para provocar. O encontro será rápido, venenoso e cheio de indiretas. Arminda deixará escapar sorrisos debochados, comentários ambíguos e uma autoconfiança irritante, sem revelar o verdadeiro motivo de sua satisfação. Gerluce sentirá o golpe, mas não entenderá exatamente de onde vem aquela sensação incômoda. O que Arminda não imaginará é que, pouco antes de sua chegada ao Ferro Velho, Lígia já terá ido ao local às escondidas. Desconfiada de movimentos estranhos, de conversas atravessadas e de peças que simplesmente não fecham, Lígia decidirá seguir seus próprios passos. O instinto materno e a intuição afiada a levarão até Joaquim. Ao chegar ao Ferro Velho, Lígia sentirá um arrepio imediato. O ambiente lhe causará estranheza, como se algo muito errado estivesse prestes a ser revelado. Caminhando entre sucatas e objetos abandonados, ela acabará se deparando com a estátua roubada das Três Graças, deixada à mostra após um descuido de Joaquim. O choque será tão grande que ela precisará se apoiar em uma pilha de ferro para não cair. O tempo parecerá parar. Diante de seus olhos estará a prova concreta de que o roubo da mansão não foi obra do acaso, nem de estranhos distantes. A estátua ali, escondida de forma quase descuidada, ligará Joaquim diretamente ao crime. E, por consequência, a Arminda. A mente de Lígia começará a trabalhar em velocidade máxima, conectando lembranças, falas soltas e comportamentos suspeitos que antes pareciam desconexos. Ao perceber passos se aproximando, Lígia se esconderá rapidamente
com o coração disparado e a respiração presa. Minutos depois, Joaquim surgirá, seguido por Arminda, que chegará sem qualquer cerimônia. Sem perder tempo, a vilã se atirará nos braços do Cafuçu, trocando carícias, risadas baixas e promessas sussurradas. Ainda escondida, Lígia flagrará a cena e ficará em choque absoluto. O impacto não será apenas pelo romance inesperado, mas pelo que ele representa. Ali, diante dela, estarão dois mundos colidindo: o crime, a traição e a perversidade de Arminda misturados à vida simples e aparentemente despretensiosa de Joaquim. A revelação será devastadora. Lígia sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A estátua, o caso amoroso, o envolvimento de Joaquim com Arminda, tudo se tornará uma bomba prestes a explodir. Em silêncio, ela observará, absorverá cada detalhe e perceberá que, a partir daquele momento, nada mais será como antes. As consequências desse flagrante prometem virar a trama do avesso, colocando Lígia diante de escolhas que podem custar caro demais. Ainda escondida entre as sucatas, Lígia lutará para controlar o próprio corpo. As mãos trêmulas denunciarão o turbilhão de emoções que tomará conta dela. Cada risada de Arminda, cada toque entre os dois, soará como um golpe seco em sua consciência. A mãe de Gerluce perceberá que não se trata apenas de um caso amoroso qualquer, mas de uma ligação perigosa, capaz de arrastar muita gente para o abismo. Joaquim falará algo ao pé do ouvido de Arminda, arrancando dela um sorriso satisfeito. Em seguida, ele fará menção de se afastar, indo até o fundo do ferro velho para buscar algo. Será nesse instante que Arminda, sozinha por alguns segundos, lançará um olhar rápido em direção à lona que cobre parte da estátua. O gesto deixará Lígia ainda mais em pânico, temendo que a vilã finalmente descubra tudo, ou pior, que perceba que não está sozinha ali. O clima ficará tenso. Lígia pensará em sair correndo, mas entenderá que qualquer movimento em falso poderá denunciá-la. O coração baterá tão forte que parecerá ecoar pelo ferro velho inteiro. Arminda, inquieta, dará alguns passos pelo local, observando ao redor com atenção. Por um segundo interminável, seus olhos quase se cruzarão com o esconderijo de Lígia. Joaquim voltará a tempo de quebrar o clima. Ele abraçará a Arminda por trás, a afastará da lona e a conduzirá para dentro do galpão, selando o momento com mais beijos e promessas de novos encontros. A vilã, satisfeita, deixará o ferro velho pouco depois, convencida de que está no controle da situação e sem imaginar o tamanho do risco que corre. Só então Lígia ousará sair do esconderijo. Com passos lentos, ela se aproximará novamente da estátua das Três Graças, tocando o mármore como se precisasse confirmar que aquilo é real. A ficha cairá de vez. Joaquim não apenas esconde a escultura roubada, como também mantém um envolvimento íntimo com Arminda, justamente a mulher que teve a mansão assaltada. Confusa, abalada e tomada por uma mistura de medo e indignação, Lígia perceberá que está diante de um segredo grande demais para ignorar. Ao deixar o ferro velho às pressas, ela saberá que carrega consigo uma verdade capaz de virar o jogo, expor mentiras antigas e desencadear uma reação em cadeia impossível de conter. E enquanto Lígia tenta decidir o que fazer com tudo o que viu, Arminda seguirá acreditando que vive apenas mais um de seus jogos de poder, sem desconfiar que foi flagrada, e que seu maior segredo está prestes a sair das sombras.